Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é um conflituoso assunto, a presença de não médicos ao ato pericial. Vamos lá? Com a crescente judicialização de assuntos ligados à medicina, uma área que tem ganhado relevo é a de perícias médicas. Resumidamente, em processos administrativos ou judiciais, o órgão ou o juiz indicam alguém de sua confiança, que é o perito. Sua atuação é obrigatória, sempre que existam questionamentos técnicos. Nesse tipo de processo, se quiserem, as partes podem, observem, podem, o que indica presença facultativa, portanto não obrigatória. Então podem indicar um outro tipo de profissional da perícia, que aqui não é chamado de perito, e sim de assistente técnico. E é ele quem vai assessorar e acompanhar o ato, auxiliando a parte que o contrata. Então, nesse momento, já se vislumbram os profissionais da perícia, o perito e os assistentes técnicos das partes. Todos têm os mesmos direitos de intervir, propor diligências, perguntar, reperguntar e examinar, sendo que a direção do ato pericial é exclusiva do perito, já que ali é uma audiência com todas as formalidades legais, inclusive respeito ao horário marcado, comportamento, registros, etc. E em processos judiciais, ele, perito, naquele ato, ele representa o juiz. Do ponto de vista formal, há várias diferenças entre o perito e o assistente técnico. A começar porque o perito elabora um laudo pericial e o assistente apresenta um parecer pericial. Mas não vamos divagar sobre o assunto para não fugir do presente tema, que já é por demais complexo. Paralelo ao direito médico e ao direito da saúde, dentre minhas especialidades médicas e jurídicas, tenho também a de medicina legal e perícias médicas, atuando em todo o Brasil há quase 30 anos na área pericial médica. Com base no meu conhecimento médico e jurídico, eu resolvi tirar uma dúvida das mais comuns, inclusive a pedido de um grande amigo perito, ortopedista e também especialista em perícias médicas. O questionamento é o seguinte: pessoas não médicas, como advogado da parte, parentes ou representantes sindicais, podem acompanhar o ato pericial? Vamos lá. O exame médico pericial é um ato médico. Como tal, por envolver a interação entre médico e o periciando, deve o médico perito agir com plena autonomia, decidindo pela presença ou não de pessoas estranhas ao atendimento efetuado. O fundamento disso repousa que na perícia médica serão feitas perguntas ao periciando para entender o caso. O periciando será examinado, muitas vezes desnudo. Sua intimidade e privacidade serão expostas aos profissionais de perícia e os que ali estiverem também. Não necessariamente o que for descoberto estará no laudo ou no parecer pericial. Só devem estar nesses documentos as informações relevantes ao caso em análise. Os profissionais de perícia devem resguardar a intimidade e a privacidade do paciente, garantindo o sigilo profissional, não podendo, em hipótese nenhuma, qualquer norma, quer seja administrativa, estatutária ou regimental, violar esse princípio ético fundamental. É certo que muitas vezes a presença do acompanhante, por um lado, conforta o doente inseguro e fragilizado, bem como representa fonte importante de informação adicional. Por outro lado, também é certo que a presença de advogados, procuradores e sindicalistas é coercitiva, conturba e interfere no bom andamento do trabalho pericial. Regra geral, é extremamente inadequada a presença de pessoas estranhas ao exame médico pericial. Recomendamos, inclusive, que essa regra proibitiva seja absoluta, salvo para acompanhantes de pacientes menores ou incapazes, tudo em prol de uma perícia médica ordeira, bem feita, até mesmo livre de correção ou pressão ao perito e até aos assistentes técnicos. Colegas advogados alegam a necessidade de sua presença como forma de garantir a ampla defesa e o contraditório do seu cliente. Isso até é verdade, mas na perícia há questões técnicas médicas de privacidade e intimidade
que não devem sair da sala de exame se não tiver relação com o caso. Ademais, ao se falar em presença de advogados, aqui não se deve falar apenas em relação ao advogado do periciando, mas também do advogado do polo adverso. Dar acesso somente a uma das partes configura parcialidade e vai levar à nulidade do ato pericial. Como solução, esses advogados podem e devem orientar o seu cliente a contratar um assistente técnico que o acompanhe e o assessore para o imediato exercício do contraditório e da ampla defesa já no momento do ato pericial. Se por motivos diversos a parte não quiser ou não puder pagar um assistente técnico, por sua própria opção, o momento da ampla defesa e do contraditório para o advogado não será o ato pericial, mas sempre existirá posteriormente, quando lhe for aberta vistas para tecer as suas considerações sobre o laudo apresentado pelo perito. A presença de pessoas que não sejam parentes diretos ou assistentes técnicos das partes representam coação, pressão e risco adicional à integridade física do médico e influencia danosamente ao bom exercício profissional, de modo a possibilitar o exercício íntegro do serviço público que se presta, em fiel obediência à supremacia do interesse público sobre o privado. Também, em regra geral, pelos mesmos motivos já ditos, deve-se impedir a entrada de acompanhante parente, salvo em caso de menores ou incapacitados. O exame pericial deve ser realizado reservadamente, com privacidade, em ambiente adequado, somente em consultório, sendo permitida a presença, além do examinado, dos peritos, do representante legal quando menor ou incapaz, ou de quem o médico perito decidir, parente ou outro, dependendo do caso. Qualquer que seja a subordinação hierárquica a que estiver submetido o médico perito, esta somente será administrativa. Nenhuma outra norma administrativa pode submeter o perito em detrimento do seu código de ética médica. Sua autonomia está garantida técnica, legal e eticamente, tendo a liberdade para conduzir o ato pericial, única forma de responder com plenitude por infrações no exercício de sua função. A intimidade e a privacidade do ser humano deve ser sempre respeitada, o pudor também. A presença de pessoas outras potencialmente gera constrangimento à pessoa a ser submetida ao exame. Por isso, é dever inalienável do médico perito exigir e manter a privacidade do ato, sob pena dele responder criminalmente, civilmente e até eticamente perante seu conselho de classe, podendo até mesmo a vir ser cassado. Além disso, não se pode esquecer que é real o risco inerente à integridade física do perito quando da presença de pessoas estranhas, até porque, invariavelmente, ele desagradará um dos lados, quando não desagradará os dois lados. As atribuições do perito não podem ser confundidas com a de uma autoridade policial ou judiciária, que recebe a determinação superior de proceder uma diligência de determinada maneira. Devido às particularidades contidas em qualquer exame médico, nenhuma norma administrativa pode determinar ao médico como se conduzir durante a perícia ou determinar quem deve estar presente ao ato pericial. O médico perito deve obedecer às regras técnicas indicadas para o caso, lendo o laudo encaminhado pelo médico assistente, confrontando-o com o exame físico e determinando a capacidade laborativa ou o dano no caso, exercendo plenamente a sua autonomia e sempre compromissado com a verdade. Como já dito, o exame médico pericial é um ato médico e, como tal, deve o médico, em função pericial, agir com plena autonomia e especificamente na qualidade de perito, diretor do ato pericial, cabe a ele, e somente a ele, decidir pela presença ou não de pessoas estranhas ao atendimento, sabendo ele do dever de preservar a intimidade do paciente e garantir o sigilo profissional. Ninguém e nada, norma administrativa, estatutária ou regimental, nem ordem administrativa ou judicial, em hipótese nenhuma, pode violar o respeito à intimidade e à privacidade do periciando. Para finalizar, há de se pontuar uma outra pergunta bem comum: a possibilidade ou não da participação no ato pericial de assistentes técnicos não médicos. Direto ao ponto. Passível até de cassação,
configura infração ética do perito, que é o diretor do ato pericial, realizar perícia médica em presença de assistente técnico não médico. O motivo dessa restrição é bem simples. As perícias médicas são atos exclusivos do médico, justamente porque visa estabelecer nexo causal, avaliação de capacidade laborativa, aptidão, avaliação de sequela, valoração do dano corporal, e nessas searas somente o médico poderá atuar. A perícia médica é considerada uma arte, pois mesmo aplicando técnicas e métodos muito exatos e sofisticados em busca de uma verdade objetiva, utiliza valores que em outras áreas do conhecimento médico não teriam a mesma interpretação. Tal é a complexidade do ato pericial que é necessário um adicional de formação, mesmo para médicos legalmente habilitados. Vocês podem observar que o profissional não médico, ao atuar como assistente técnico em perícia médica, exerce ilegalmente a medicina e o perito deve barrar e denunciar essa atuação, sob pena de ser conivente e pessoalmente responder por essa indevida permissão. Finalizando, em forma de guia, a solicitação para acompanhamento da perícia por não médicos, como advogados de ambas as partes, representantes, parentes ou sindicalistas, deverá constar previamente nos autos. A autorização expressa do perito para que esses médicos acompanhem a perícia deve estar nos autos previamente ao ato pericial. Outra recomendação é que no silêncio do perito, a solicitação de acompanhamento se interpreta como não permissão, pois essa é a regra geral e esse entendimento resguarda a intimidade e a privacidade do periciando, sem prejuízo de a parte indicar o seu assistente técnico ou de o caso ser discutido posteriormente quando da entrega do laudo do perito. O médico perito, ao permitir a presença de não médico durante o exame médico pericial, vedará qualquer interferência dos mesmos ao ato. O perito deverá ser responsável por qualquer quebra de sigilo que ocorrer, estando ele passível até de cassação, sem prejuízo a ser processado criminalmente ou ser obrigado a indenizar. Pode e deve o médico perito vedar a presença de qualquer não médico para acompanhar a perícia quando se sentir pressionado, constrangido, com sua liberdade profissional ameaçada ou achar que não há paridade de armas, como, por exemplo, quando o outro lado não estiver com o advogado presente. Em qualquer empecilho ou irregularidade, deve o perito suspender imediatamente o ato e comunicar o fato ao juiz. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.